Ela olhava o vestido pendurado no armário como quem encara uma sentença. 15 dias antes do casamento, 5 palavras destruíram 3 anos de promessas. No café onde ele costumava declarar amor, ela ouviu que nunca foi suficiente. Mas foi naquele silêncio sufocante que nasceu uma mulher que ninguém jamais ignoraria. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Marina observava o reflexo no espelho do quarto. O vestido de noiva pendurado no armário parecia zombar dela. Branco demais, puro demais, sonhador demais. 15 dias. Faltavam apenas 15 dias para o que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. 3 anos de relacionamento, 3 anos de promessas sussurradas em noites de lua cheia. 3 anos construindo um futuro que agora desmoronava, como castelo de areia diante da maré. A mensagem no celular ainda estava lá, cruel em sua brevidade. Rodrigo tinha escrito apenas 5 palavras que ecoavam em sua mente como tambores de guerra. Precisamos conversar, agora, urgente. Marina sabia. No fundo da alma, ela já sabia. Aquele pressentimento que a acompanhava havia semanas, aquela sensação incômoda de que algo estava errado, de que os olhares dele haviam mudado, de que os beijos tinham perdido a urgência, tudo isso se confirmaria naquela tarde de quinta-feira, no café onde costumavam ir nos primeiros meses de namoro. Ela chegou primeiro. Pediu um cappuccino que nem sequer tocou. As mãos tremiam, e não era pelo frio do ar-condicionado. Rodrigo entrou 10 minutos depois, e Marina notou imediatamente que ele evitava seu olhar. Sentou-se na cadeira oposta como se fosse um estranho, como se não tivesse passado noites inteiras em seus braços, como se não tivesse jurado amor eterno diante de ambas as famílias. O que aconteceu a seguir foi uma execução emocional rápida e precisa. Ele não teve piedade. Disse que conhecera outra pessoa, que havia se apaixonado de verdade desta vez, que Marina nunca fora o suficiente. As palavras eram facas afiadas cortando cada fibra de esperança que ainda restava. Ela quis gritar, quis atirar, o café quente no rosto dele, quis quebrar pratos e xícaras e fazer uma cena que toda a cafeteria comentaria por semanas. Mas Marina apenas sentou ali, muda, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto que ela tentava manter erguido. Nunca fora suficiente. A frase ecoava, ganhando vida própria, envenenando cada memória boa que ela guardara. As viagens que fizeram juntos, as madrugadas conversando sobre o futuro, os domingos de manhã preparando o café da manhã juntos. Tudo isso, segundo ele, nunca fora suficiente. E talvez o pior. Ele não pediu desculpas, apenas se levantou, disse que os convites já estavam enviados e que ela poderia ficar com o apartamento que haviam alugado juntos. Como se isso fosse algum tipo de consolo, como se paredes e móveis pudessem curar um coração estilhaçado. Marina saiu daquele café cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo continuava girando ao redor dela, indiferente à sua dor. Pessoas riam nas calçadas, carros buzinavam, vendedores ambulantes gritavam suas ofertas. A vida seguia, enquanto a dela tinha acabado. Ou era isso que sentia naquele momento, enquanto voltava para o apartamento vazio, onde o vestido de noiva a esperava como uma piada de mau gosto do destino. Nos dias que se seguiram, Marina se tornou uma sombra de si mesma. Não atendia ligações, não abria a porta, alimentava-se apenas quando a fome se tornava dor física. Os convites de casamento espalhados pela sala eram lembretes cruéis de uma felicidade que nunca chegaria. Sua mãe ligava todos os dias, preocupada, mas Marina não tinha forças para falar. Como explicar para a própria mãe que o homem que ela aprovara, o genro que ela abraçara como filho, havia descartado sua filha como se fosse um objeto quebrado? Havia algo mais que corroía Marina por dentro, algo que ela nem sequer contara para Rodrigo durante os 3 anos de relacionamento. Ela ainda era virgem. Por escolha, por convicção, por acreditar que seu corpo era a extensão da sua alma e que só se entregaria quando tivesse absoluta certeza de que era amor verdadeiro e não apenas desejo passageiro. Ela havia compartilhado isso com Rodrigo logo no início,
E ele disse que respeitava, que esperaria, que valeria a pena. Mais uma mentira, mais uma promessa quebrada. Agora, aos 28 anos, Marina se sentia não apenas rejeitada, mas também ridicularizada por suas próprias escolhas. Será que era antiquada demais? Será que suas crenças faziam dela alguém fora de época, deslocada do mundo moderno? As dúvidas se multiplicavam como ervas daninhas em sua mente já fragilizada. Foi Renata quem decidiu que aquilo tinha que acabar. Renata, sua melhor amiga desde a adolescência, terapeuta holística e dona de uma persistência irritante quando se tratava de cuidar das pessoas que amava. Numa manhã de sábado, ela simplesmente invadiu o apartamento de Marina, usando a chave reserva que tinha havia anos. Marina estava deitada no sofá, ainda de pijama com o cabelo desgrenhado e olheiras profundas. Renata sentou-se ao lado dela e segurou sua mão com firmeza. "Você vai tomar um banho, vai se vestir e nós vamos sair", disse Renata, com aquela voz que não admitia argumentação. "Eu não quero sair, Renata. Eu só quero ficar aqui e desaparecer." "Você não vai desaparecer. Você vai se levantar, porque é isso que mulheres fortes fazem." "E você é forte, Marina, sempre foi. Não vai deixar um idiota que não soube te valorizar destruir quem você é." Marina quis discutir, quis dizer que não tinha forças, mas quando olhou nos olhos de Renata, viu ali uma determinação tão grande que não teve escolha senão obedecer. Meia hora depois, ela estava vestida com uma calça jeans e uma blusa simples, o cabelo preso num coque mal feito, mas pelo menos estava de pé. Renata a levou para uma cafeteria nova no bairro, um lugar aconchegante com paredes de tijolos expostos e plantas penduradas no teto. Pediram 2 cafés com leite e um pedaço de bolo de chocolate para dividir. Marina mexia no café distraidamente, sem vontade de comer ou beber, enquanto Renata falava sobre coisas cotidianas, tentando trazer alguma normalidade para aquele momento. Quando saíram da cafeteria, o sol da tarde batia forte na calçada. Marina estava tão absorta em seus pensamentos, tão perdida no turbilhão de emoções que a consumiam, que não prestou atenção ao atravessar a rua. Renata gritou seu nome, mas foi tarde. Um carro de luxo, preto e reluzente, freou bruscamente a centímetros dela. Marina congelou no meio da rua, o coração disparado, as pernas tremendo. A porta do motorista se abriu e um homem desceu rapidamente. Ele era alto, vestia um terno impecável de cor grafite e seus olhos castanhos transbordavam preocupação genuína. "Você está bem?" "Por favor, me diga que está bem", disse ele, segurando levemente o braço de Marina, como se temesse que ela fosse desmoronar ali mesmo. Marina apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. As lágrimas começaram a cair novamente, não pela quase tragédia, mas por tudo, por todo o peso que carregava. Ela desabou ali, na rua, diante daquele estranho que quase a atropelara. O homem não hesitou. Pediu para Renata ajudá-lo e conduziu Marina até a calçada, sentando-a num banco próximo. Ele se ajoelhou diante dela, os olhos cheios de preocupação. "Eu sinto muito. Eu não a vi. Você precisa de ajuda médica? Quer que eu ligue para alguém?" Renata explicou rapidamente que Marina estava passando por um momento difícil, que não fora culpa dele, que ela estava distraída. O homem ouviu atentamente e então fez algo inesperado. Tirou do bolso um cartão de visitas e o entregou para Marina. "Me chame se precisar de qualquer coisa mesmo. Meu nome é Daniel." Marina pegou o cartão com mãos trêmulas e olhou para aquele rosto que transpirava gentileza genuína. Ele esperou até que ela estivesse melhor, certificou-se de que não havia ferimentos e só então retornou ao carro. Mas antes de partir, olhou mais uma vez para Marina através do espelho retrovisor, que algo naquele olhar ficou gravado na memória dela. Renata levou Marina de volta para casa e ficou com ela até a noite cair. Elas conversaram, ou melhor, Renata falou e Marina ouviu. Sobre resiliência, sobre recomeços, sobre o fato de que o fim de um capítulo não significa o fim da história. Marina queria acreditar, mas a dor ainda era muito recente, muito visceral. Naquela noite, sozinha no quarto, Marina pegou o cartão que Daniel lhe dera. Daniel Carvalho, consultor empresarial.
Havia um número de telefone e um endereço de e-mail. Ela ficou olhando para aquele pedaço de papel por longos minutos, pensando naqueles olhos preocupados, naquela voz gentil, naquela presença que, por um breve momento, a fizera sentir algo além da dor. Mas então, guardou o cartão na gaveta da mesinha de cabeceira e desligou a luz. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Os dias se arrastavam como anos. Marina tentava retomar a rotina, aceitava alguns trabalhos de design gráfico que apareciam, mas tudo parecia sem cor, sem propósito. Ela cancelou o casamento, devolveu os presentes que já haviam chegado e enfrentou a difícil tarefa de contar para os pais o que havia acontecido. A mãe chorou com elas, o pai ficou furioso e quis confrontar Rodrigo, mas Marina pediu que não fizessem nada. Ela só queria esquecer. Mas o destino, ou talvez algo maior, tinha outros planos. Numa tarde de domingo, 3 semanas após o quase atropelamento, Marina decidiu visitar uma livraria que amava no centro da cidade. Era um daqueles lugares antigos, com estantes que chegavam ao teto e cheiro de livros novos misturado com café. Ela estava folheando um romance quando ouviu uma voz familiar atrás de si. A moça que gosta de atravessar ruas sem olhar para os lados. Marina se virou e encontrou Daniel sorrindo para ela. Ele vestia roupas casuais desta vez, jeans e uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Parecia mais jovem assim, menos formal, mais acessível. "Olá", disse Marina, sentindo o rosto corar. Bem, eu realmente peço desculpas por aquele dia. Eu estava um pouco perdida." "Um pouco perdida é uma forma gentil de descrever", Daniel respondeu, mas seu sorriso era caloroso, sem julgamento. "Como você está?" "De verdade?" Havia algo na forma como ele perguntou, uma sinceridade que pegou Marina desprevenida. Ela poderia ter dado uma resposta automática, dizer que estava bem, que estava superando, mas, ao invés disso, ouviu-se dizendo a verdade. "Honestamente, ainda estou juntando os pedaços, mas estou tentando." Daniel assentiu, como se entendesse perfeitamente. Ele não ofereceu conselhos vazios ou frases feitas. Apenas disse: "Posso te oferecer um café? Tem uma cafeteria aqui perto que faz o melhor expresso da cidade." Marina hesitou. Cada fibra do seu ser gritava para recusar, para proteger seu coração já machucado. Mas havia algo nos olhos dele, uma bondade que parecia genuína, que a fez pensar que talvez, apenas talvez, um café não faria mal. "Eu não sei se é uma boa ideia", disse ela, honesta, demais, sem compromisso. Apenas 2 desconhecidos tomando café e conversando sobre livros. "Prometo não perguntar sobre ruas e carros." Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Era um sorriso pequeno, frágil, mas era real. "Tudo bem, apenas um café." Eles foram para a cafeteria que Daniel mencionara, um lugar acolhedor com grandes janelas que deixavam entrar a luz dourada da tarde. Sentaram-se numa mesa de canto e pediram seus cafés. A conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Daniel contou sobre seu trabalho como consultor, sobre como viajava pelo país, ajudando empresas a se reorganizarem. Marina falou sobre seu trabalho como designer freelancer, sobre como amava criar identidades visuais para pequenos negócios. Eles evitaram tópicos pesados, mantendo a conversa leve, quase superficial, mas havia uma conexão subjacente, algo não dito, que pairava entre eles. Quando o café acabou e eles se preparavam para partir, Daniel perguntou se poderia vê-la novamente. Marina mordeu o lábio inferior, um hábito antigo que ressurgia quando estava nervosa. "Eu preciso ser honesta com você, Daniel. Eu acabei de sair de um relacionamento muito difícil. Meu casamento foi cancelado há menos de um mês. Eu não estou em condições de começar nada." Daniel ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele simplesmente disse: "Eu não estou pedindo para começar nada. Estou apenas pedindo para conhecer você melhor, sem pressão, sem expectativas. Apenas 2 amigos compartilhando cafés e conversas. Você define o ritmo." Havia uma paz naquelas palavras, uma segurança que Marina não esperava encontrar. Ela concordou, pegou o número dele e prometeu ligar. Quando chegou em casa naquela noite,
Renata ligou querendo saber sobre o dia. Marina contou sobre o encontro casual com Daniel, sobre o café, sobre como se sentira estranhamente bem em sua companhia. Renata, sempre a defensora dos recomeços, vibrou. Marina, talvez seja isso que você precisa. Não para se apaixonar de novo, mas para lembrar que existem pessoas boas no mundo, pessoas que valem a pena. Mas e se eu me machucar de novo? E se eu abrir meu coração e ele também me despedaçar? Renata suspirou do outro lado da linha. Marina, viver é arriscar-se a se machucar. Você pode passar o resto da vida dentro de uma bolha protetora, mas isso não é viver, é apenas existir. Dê uma chance, não para ele, mas para você mesma. As palavras de Renata ecoaram na mente de Marina naquela noite e nos dias que se seguiram. Ela olhava para o número de Daniel salvo em seu celular, tentando reunir coragem para dar o próximo passo. Uma semana se passou, depois 2. Marina mergulhou no trabalho, aceitou novos projetos, começou a sair mais de casa. Estava reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, mas ainda havia um vazio que ela não sabia como preencher. Foi numa sexta-feira à noite, após 3 taças de vinho e muito incentivo de Renata, que estava fazendo companhia, que Marina finalmente digitou a mensagem. Aquele convite para o café ainda está de pé? A resposta de Daniel veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Sempre. Que tal um almoço amanhã? Conheço um lugar italiano incrível. Marina concordou antes que pudesse mudar de ideia. Na manhã seguinte, acordou com aquela mistura de ansiedade e expectativa no estômago. Vestiu um vestido leve de cor azul marinho, soltou os cabelos e aplicou uma maquiagem discreta. Ao olhar-se no espelho, reconheceu um lampejo da mulher que costumava ser. Ainda havia tristeza em seus olhos, mas também havia uma faísca de esperança. O restaurante italiano ficava numa rua tranquila do bairro dos Jardins. Daniel já estava lá quando ela chegou, e ele se levantou educadamente quando a viu. Estava lindo, com uma camisa branca de linho e calças bege, o cabelo levemente bagunçado pelo vento. "Você está linda", disse ele, e havia tanta sinceridade em sua voz que Marina sentiu o rosto esquentar. O almoço foi mágico de uma forma que ela não esperava. Eles conversaram sobre tudo e nada. Daniel contou histórias engraçadas de suas viagens de trabalho, sobre reuniões que deram errado e apresentações desastrosas que viraram anedotas. Marina riu genuinamente e percebeu o quanto havia sentido falta disso, do riso despreocupado, da leveza. Mas então, entre a entrada e o prato principal, Daniel fez uma pergunta que mudou o tom da conversa. "Posso te perguntar o que aconteceu? Você não precisa responder se não quiser, mas sinto que há algo pesando em você." Marina poderia ter desviado, mudado de assunto, construído muros, mas havia algo em Daniel, uma autenticidade que a fazia querer ser igualmente honesta. Então ela contou. Sobre Rodrigo, sobre os 3 anos juntos, sobre o casamento cancelado 15 dias antes da data, sobre as palavras cruéis que ainda ecoavam em sua mente, sobre se sentir não apenas rejeitada, mas insuficiente. Daniel ouviu em silêncio, seus olhos fixos nela com uma intensidade que era ao mesmo tempo reconfortante e perturbadora. Quando ela terminou, ele estendeu a mão através da mesa e segurou a dela delicadamente. "Você não é insuficiente, Marina. Você é extraordinária. E qualquer homem que não viu isso é um tolo que não merecia você desde o início." As lágrimas vieram então, mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de ser vista, de ser valorizada. Daniel não soltou sua mão, apenas esperou pacientemente enquanto ela se recompunha. Quando Marina conseguiu falar novamente, sentiu-se compelida a compartilhar mais, a revelar algo que nem mesmo Rodrigo soubera no início. "Há mais uma coisa. Eu tenho princípios que muitas pessoas consideram antiquados, sobre intimidade, sobre esperar pela pessoa certa. E às vezes me pergunto se isso foi parte do problema, se eu sou o problema." Daniel a olhou com uma ternura que a fez sentir vista de uma forma que nunca experimentara antes. "Marina, suas escolhas, seus valores,
são parte do que te torna quem você é. Não há nada de errado em ter convicções e viver de acordo com elas. Na verdade, em um mundo onde tudo é descartável e superficial, isso te torna rara, admirável. Marina sentiu algo deslocar dentro de si, como se uma pedra pesada que carregava no peito tivesse se dissolvido um pouco. Pela primeira vez desde o término, ela começou a considerar que talvez, apenas talvez, o problema não estivesse nela, mas em quem havia escolhido para dividir sua vida. Após o almoço, Daniel a convidou para caminhar pelo parque próximo. Eles andaram lado a lado, sem toques, além do ocasional roçar de mãos, conversando sobre sonhos e medos, sobre passados e futuros possíveis. Daniel revelou que também havia sido ferido antes, que uma antiga namorada o traíra anos atrás e que desde então havia construído muros ao redor do coração. Mas estar com você, disse ele, olhando diretamente para Marina, faz esses muros parecerem desnecessários. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado e possibilidade. Marina sabia que estava à beira de algo, um precipício emocional do qual poderia pular ou recuar. E pela primeira vez em muito tempo, ela quis pular. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Os dias que se seguiram àquele almoço foram como raios de sol atravessando nuvens pesadas. Marina e Daniel começaram a se ver com frequência, sempre com a cautela de quem ainda está aprendendo a confiar novamente. Eles se encontravam em cafeterias, caminhavam por parques, assistiam a filmes em sessões da tarde. Daniel nunca pressionava, nunca cobrava definições ou rótulos. Apenas estava presente, consistente, real. Uma terça-feira chuvosa de outono marcou um ponto de virada na relação dos dois. Marina estava em casa trabalhando em um projeto urgente quando seu computador simplesmente travou e nada que ela tentasse funcionava. Desesperada ao ver horas de trabalho possivelmente perdidas, ela ligou para Daniel sem pensar duas vezes. Ele chegou em menos de meia hora molhado da chuva, com uma mochila cheia de ferramentas e um sorriso tranquilizador. Passou as próximas 3 horas recuperando seus arquivos, reorganizando seu sistema, fazendo backups de segurança. Quando finalmente terminou, já passava da meia-noite. Marina preparou um jantar simples, massas com molho de tomate caseiro, e eles comeram sentados no chão da sala, com o som da chuva batendo nas janelas, criando uma trilha sonora perfeita para aquela intimidade crescente. Você não precisava ter vindo até aqui debaixo de chuva, disse Marina, olhando para ele com gratidão. Claro que precisava. Você precisava de ajuda, e eu queria estar aqui. Havia algo naquela simplicidade que tocou Marina profundamente. Não eram grandes gestos românticos ou declarações bombásticas. Era a presença, a confiabilidade, o cuidado genuíno. Era tudo o que faltara em seu relacionamento anterior. Daniel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondeu ele, pousando o garfo e dando-lhe atenção total. Por que você está fazendo tudo isso? Por que está sendo tão paciente comigo? Daniel pensou por um momento antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. Porque eu vejo em você algo raro, Marina. Você é genuína num mundo de fachadas. É vulnerável quando todos tentam parecer invencíveis. E mais importante, você merece ser tratada com respeito e carinho, não como uma opção ou um plano B. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. E talvez porque eu também esteja curando minhas próprias feridas, e estar com você me faz lembrar que vale a pena arriscar de novo. Marina sentiu os olhos marejem. Era tanta honestidade, tanta verdade nua e crua, que ela não sabia como processar. Levantou-se do chão e, num impulso que a surpreendeu, abraçou Daniel. Ele a envolveu em seus braços sem hesitação, e eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo o conforto da presença um do outro. Quando finalmente se separaram, havia uma mudança palpável no ar. Algo havia se aprofundado entre eles, uma conexão que ia além da amizade casual que haviam tentado manter. As semanas passaram, e a relação entre Marina e Daniel floresceu de formas que ela nunca imaginara possíveis. Ele a apresentou aos amigos, um grupo eclético de pessoas que trabalhavam em diversas áreas,
todos eles acolhedores e genuínos. Marina se viu rindo mais, saindo mais, vivendo mais. Renata observava tudo com satisfação maternal. Numa tarde de sábado, durante um almoço na casa dela, fez suas observações. Marina, eu não te vejo assim feliz há anos. Não apenas desde o Rodrigo, mas há anos mesmo. Você está brilhando de novo. Marina sorriu, mexendo distraidamente na salada. Eu estou feliz, Renata, mas também estou aterrorizada. E se isso também acabar? E se eu me entregar completamente e ele também me abandonar? Renata segurou a mão da amiga com firmeza. Minha querida, essa é a natureza do amor. Sempre há risco. Mas olha para ele. Olha para como ele te trata. Não são só palavras bonitas, são ações consistentes. Ele te mostra todos os dias que você é prioridade. E olha para você. Olha como está florescendo ao lado dele. Marina sabia que Renata tinha razão, mas o medo ainda a assombrava. A lembrança de Rodrigo, de suas palavras cruéis, de sua rejeição fria, ainda era uma ferida sensível. Foi Daniel quem finalmente trouxe o assunto à tona. Numa noite estrelada, depois de um jantar romântico numa churrascaria elegante, ele a convidou para conhecer sua cobertura. Marina hesitou apenas por um segundo antes de concordar. O apartamento de Daniel ficava no 20º andar de um prédio moderno na região da Avenida Paulista. Quando as portas do elevador se abriram direto para a sala de estar, Marina ficou sem palavras. O espaço era elegante sem ser ostensivo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada. Isso é incrível, ela sussurrou, aproximando-se das janelas. Daniel veio ficar ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa. É muito grande para uma pessoa só, mas eu gosto do espaço. E da vista. Sempre me acalma quando a vida fica muito caótica. Eles se sentaram no sofá, com uma distância confortável entre eles. Daniel serviu vinho e colocou um filme, mas nenhum dos dois prestava muita atenção na tela. A tensão no ar era palpável, mas não era desconfortável. Era a antecipação de algo inevitável. 40 minutos de filme depois, Daniel pausou a tela e se virou para Marina. Há algo que preciso te perguntar e quero que você seja completamente honesta comigo. Marina sentiu seu coração acelerar. Claro. Onde estamos indo, Marina? Eu não quero pressionar você, mas também preciso saber. Esses meses têm sido incríveis para mim, mas eu preciso entender o que você sente, o que você quer. Marina respirou fundo. Era o momento da verdade, o momento de ser vulnerável de novo, de arriscar. Daniel, eu estou apavorada. Você me faz sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Você me faz querer acreditar de novo, sonhar de novo. Mas, ao mesmo tempo, tenho tanto medo de me machucar, de ser descartada de novo. Daniel se aproximou devagar, pegando as mãos dela entre as suas. Então me dá uma chance de te provar que sou diferente. Não precisa ser rápido, não precisa ser agora, mas me deixa estar aqui, ao seu lado, construindo algo real com você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina, mas eram lágrimas de alívio. Eu quero isso, Daniel. Eu quero tentar. Ele a puxou para um abraço, e Marina se permitiu relaxar completamente em seus braços. Ficaram assim por longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro, o calor, a conexão. Quando finalmente se separaram, Daniel secou as lágrimas dela com gentileza. Há algo mais que você precisa saber sobre mim, disse ele, sua voz séria. Meu passado, a traição que mencionei, me deixou muito machucado. Passei anos evitando qualquer tipo de compromisso sério, porque não queria passar por aquela dor de novo. Mas você, Marina, você me faz querer arriscar. Você me faz acreditar que vale a pena. Aquela confissão desarmou completamente Marina. Era a vulnerabilidade dele refletindo a dela. Duas pessoas feridas encontrando cura uma na outra. A noite terminou com eles adormecendo no sofá, entrelaçados num abraço casto, mas íntimo. Quando Marina acordou de manhã com a luz do sol batendo em seu rosto, por um momento esqueceu onde estava. Então sentiu o braço de Daniel ao redor dela
E tudo voltou. Ela sorriu, um sorriso genuíno de contentamento. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional dos melhores tipos. Marina e Daniel agora eram oficialmente um casal, algo que ele fez questão de deixar claro quando a convidou para jantar com seus pais. Foi uma noite nervosa para Marina, mas os pais de Daniel a receberam com carinho genuíno. A mãe dele, Dona Helena, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, abraçou Marina como se a conhecesse há anos. Daniel nos contou sobre você, disse Dona Helena com um sorriso caloroso. É bom finalmente colocar um rosto no nome que nosso filho não para de mencionar. Marina corou, mas sentiu-se aquecida pelo acolhimento. O pai de Daniel, seu Jorge, era mais reservado. Mas ao longo do jantar ela percebeu que ele a observava com aprovação crescente. Minha filha, posso te fazer uma pergunta? Disse Dona Helena durante a sobremesa. Claro, respondeu Marina um pouco nervosa. Você o faz feliz? Porque eu não via meu filho sorrir assim há muito tempo. Marina olhou para Daniel, que estava conversando com o pai sobre trabalho. Eu espero que sim. Ele certamente me faz feliz. Dona Helena pegou a mão de Marina com gentileza. Então, isso é tudo que importa. Algumas semanas depois, chegou a vez de Daniel conhecer a família de Marina. Ela estava muito mais nervosa para este encontro. Seus pais, especialmente seu pai, ainda estavam magoados com o que Rodrigo fizera com a filha. Ela temia que fossem fechados ou hostis com Daniel. A mãe de Marina, Dona Célia, abriu a porta com um sorriso cauteloso. Era uma mulher pequena, mas de presença forte, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Ela abraçou a filha e então voltou sua atenção para Daniel. Então você é o Daniel, disse ela, estendendo a mão. Daniel a apertou com firmeza e respeito. É um prazer conhecê-la, Dona Célia. Marina fala muito da senhora. Só coisas boas, eu espero. Ela respondeu com um sorriso que começava a se aquecer. O pai de Marina, seu Antônio, era mais difícil de conquistar. Ele cumprimentou Daniel com um aceno de cabeça e passou a maior parte do jantar observando em silêncio, fazendo perguntas pontuais sobre trabalho, família, intenções. Daniel lidou com tudo com graça e honestidade. Quando seu Antônio perguntou diretamente quais eram suas intenções com Marina, Daniel não hesitou. Minhas intenções são honrar sua filha, seu Antônio, tratá-la com o respeito e o amor que ela merece, construir algo duradouro e real com ela, se ela me permitir. Seu Antônio estudou Daniel por longos segundos antes de finalmente sorrir. Faz tempo que não vejo minha filha tão feliz. Não estrague isso. Não pretendo, senhor. Quando a noite terminou, Dona Célia abraçou Daniel com genuíno afeto. Você é bem-vindo aqui sempre, querido, e cuida bem da minha menina. Sempre, prometeu Daniel. No carro a caminho de casa, Marina estava radiante. Eles gostaram de você. Meu pai, que nunca gosta de ninguém, gostou de você. Daniel sorriu pegando a mão dela enquanto dirigia. Seus pais te amam muito. Dá para ver. E eu entendo completamente por que são protetores, depois do que você passou. Marina apertou a mão dele com gratidão. Estava construindo não apenas um relacionamento, mas uma vida inteira ao lado daquele homem. E pela primeira vez desde o abandono de Rodrigo, ela se permitia sonhar com futuros e possibilidades. Mas o universo, como costuma fazer, tinha um teste final guardado. Numa tarde ensolarada de sábado, Marina estava saindo de uma loja de roupas quando o viu. Rodrigo. Ele estava do outro lado da rua, acompanhado de uma mulher que Marina assumiu ser aquela por quem ele a deixara. Ver o rosto dele trouxe uma onda de emoções confusas. Mas, para sua surpresa, a dor não era mais tão aguda. Rodrigo a viu também. Por um momento, eles apenas olharam um para o outro através da rua movimentada. Então, ele começou a atravessar em sua direção. Marina pensou em fugir, em evitar a confrontação, mas então sentiu uma mão familiar em suas costas. Daniel tinha acabado de sair da loja de eletrônicos ao lado. Tudo bem? Ele perguntou baixinho, percebendo imediatamente a tensão em Marina. É o meu ex, ela sussurrou. Rodrigo chegou até eles, claramente desconfortável. Marina, olá.
Você está bem? Você está bem? Estou ótima, respondeu Marina, sua voz mais firme do que esperava. Daniel, este é Rodrigo. Rodrigo, este é Daniel, meu namorado. A palavra namorado saiu com uma força que a surpreendeu. Daniel estendeu a mão educadamente e Rodrigo a apertou com relutância. Prazer, disse Daniel, sua voz cordial, mas com um tom protetor subjacente. Rodrigo olhou de um para o outro, e Marina viu algo em seus olhos que poderia ser arrependimento. Você parece feliz, Marina. Eu fico feliz por você. Obrigada, respondeu ela. E então, sem malícia, mas com firmeza, acrescentou. Eu sou feliz. Rodrigo acenou com a cabeça e voltou para onde a mulher o esperava. Marina assistiu ele se afastar e sentiu um peso que nem sabia que ainda carregava se dissolver. Aquele capítulo estava finalmente, verdadeiramente fechado. Daniel abraçou seus ombros. Você está bem mesmo? Estou, disse Marina, virando-se para olhá-lo nos olhos. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, estou realmente bem. Eles caminharam de mãos dadas pela rua, e Marina sentiu uma leveza que não experimentava há meses. O passado era passado. O futuro estava sendo construído, passo a passo, momento a momento. Naquela noite, em seu apartamento, Marina finalmente teve a coragem de ter uma conversa que vinha adiando. Daniel estava na cozinha preparando chá quando ela se aproximou, nervosa, mas determinada. Daniel, preciso conversar com você sobre algo importante. Ele parou o que estava fazendo imediatamente, sua atenção total nela. Claro. O que foi? Marina respirou fundo. Você sabe que eu tenho convicções sobre intimidade, sobre esperar pelo momento certo. E eu sei que já estamos juntos há alguns meses e você tem sido incrivelmente paciente. Mas eu preciso que você saiba que não é sobre você. É sobre mim, sobre meus medos. Daniel se aproximou e pegou suas mãos. Marina, eu te disse desde o início. No seu tempo. Não há pressão, não há cobrança. Quando e se você estiver pronta, será especial porque será quando você quiser, não porque eu espero ou cobro. E se eu nunca estiver pronta? A pergunta saiu antes que Marina pudesse censurá-la. Daniel sorriu com ternura. Então encontraremos outras formas de demonstrar amor e intimidade. Marina, você é muito mais do que isso para mim. Você é conversas às 3 da manhã, é risadas compartilhadas, é a pessoa com quem quero dividir vitórias e derrotas. O resto, quando e se vier, será apenas um reflexo do que já temos. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Como você é tão perfeito? Eu não sou perfeito, respondeu Daniel, secando suas lágrimas. Eu deixo roupas sujas espalhadas, sou péssimo em lembrar aniversários e fico irritadiço quando estou com fome. Mas eu te amo, Marina, e o amor verdadeiro é paciente, é gentil, é tudo o que você merece. Marina congelou. Você me ama? Daniel pareceu perceber que havia deixado escapar as palavras antes do planejado, mas não recuou. Eu te amo. Eu estava esperando o momento certo para dizer, mas sim, eu te amo profundamente, completamente. Eu também te amo, Marina sussurrou, as palavras saindo como uma confissão há muito guardada. Tenho tanto medo de admitir, de ser vulnerável de novo, mas eu te amo, Daniel. Eles se beijaram então, um beijo carregado de promessa, de esperança, de futuros sendo escritos. Quando se separaram, Marina sabia que havia cruzado um limiar importante. Estava se permitindo amar de novo, se permitindo acreditar de novo. As semanas que se seguiram foram de uma felicidade quase assustadora. Marina pegava a si mesma sorrindo sem razão, cantarolando enquanto trabalhava, encontrando beleza em pequenos detalhes do cotidiano. Daniel era uma presença constante, não sufocante, mas reconfortante. Ele a incentivava em seus projetos de trabalho, comemorava suas vitórias, a consolava nas frustrações. Renata observava tudo com satisfação. Numa tarde de domingo, enquanto tomava um sorvete numa praça, ela fez seu veredito. Você sabe que ele é o cara certo, não sabe? Marina lambeu seu sorvete de chocolate pensativamente. Eu acho que sim.
Ele é tão diferente de tudo que eu conheci antes. Porque ele é real, Marina. Ele não está tentando impressionar você ou te conquistar com jogos. Ele está apenas sendo ele mesmo e te amando do jeito que você é. Eu só tenho medo de que seja bom demais para ser verdade. Renata segurou a mão da amiga. Minha querida, às vezes as coisas boas acontecem porque nós merecemos. Você passou por tanta dor, tanta rejeição. É hora de aceitar que você merece essa felicidade. Marina sorriu, permitindo que aquelas palavras penetrassem as camadas de dúvida e medo que ainda existiam. Talvez Renata estivesse certa. Talvez fosse hora de simplesmente aceitar que a vida estava lhe oferecendo uma segunda chance, um recomeço. O relacionamento continuou florescendo nas semanas seguintes. Daniel começou a passar mais tempo no apartamento de Marina, deixando roupas lá, mantendo uma escova de dentes no banheiro dela. Eram pequenas intimidades que construíam uma vida compartilhada. Uma noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Daniel casualmente mencionou: estive pensando, talvez devêssemos considerar procurar um lugar maior, juntos. Marina quase derrubou a panela que estava segurando. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo que passo mais tempo aqui do que no meu apartamento. Estou dizendo que acordo todas as manhãs querendo que você esteja ao meu lado. Estou dizendo que quero construir uma vida contigo, Marina. De verdade. Marina sentiu seu coração acelerar. Era tudo muito rápido, mas também parecia absolutamente certo. Eu quero isso também, ela admitiu. Mas me dá um pouco mais de tempo. Não porque eu tenha dúvidas sobre você, mas porque quero ter certeza de que estou fazendo isso pelos motivos certos, não apenas porque estou com medo de ficar sozinha. Daniel a abraçou por trás, beijando seu pescoço suavemente. Todo o tempo do mundo, meu amor. Não há pressa. Mas o destino, como Marina estava aprendendo, tinha seus próprios planos e cronogramas. E o que viria a seguir testaria não apenas a força de seu relacionamento, mas a profundidade de seu amor e compromisso um com o outro. Maio chegou com suas manhãs frescas e tardes ensolaradas em São Paulo. Marina estava imersa em um projeto grande para uma startup de tecnologia quando recebeu uma ligação de Daniel no meio da tarde. Você está livre neste fim de semana? Ele perguntou, sua voz carregada de empolgação mal contida. Livre no sentido de não ter compromissos de trabalho? Sim. Por quê? Porque vou te sequestrar por alguns dias. Marina riu. Sequestrar. Isso soa simultaneamente romântico e preocupante. Confia em mim? A voz dele ficou séria, mas ainda havia aquele tom brincalhão. Confio. Então arruma uma mala. Roupas leves, protetor solar, biquíni. Vamos viajar. Marina sentiu um frio na barriga. Daniel, você sabe que eu nunca viajei com um namorado antes. Nunca compartilhei um quarto de hotel, nunca. Eu sei, ele interrompeu gentilmente, e respeito completamente isso. Vou reservar um quarto com 2 camas, ou até quartos separados, se você preferir. Eu só quero te mostrar um lugar especial. Um lugar que acho que você vai amar. Marina mordeu o lábio pensando. Parte dela estava aterrorizada com a ideia. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a confiar de novo, queria desesperadamente dizer sim. Onde vamos é surpresa, mas prometo que será inesquecível. Depois de desligar, Marina ligou imediatamente para Renata. A amiga atendeu no segundo toque. Ele quer viajar comigo, para algum lugar que não quis revelar, por alguns dias. E qual o problema? A voz de Renata estava confusa. Renata, eu nunca viajei com um homem antes. Nunca dividi um quarto de hotel. E se ele te respeitar exatamente como tem respeitado até agora? Renata interrompeu. Marina, esse homem tem te dado todas as provas possíveis de que te ama e te respeita. Ele está oferecendo quartos separados, pelo amor de Deus. Vá, viva. Faça memórias. Você acha? Eu tenho certeza. E Marina, leva aquela lingerie bonita que compramos mês passado, só por precaução. Renata, estou brincando, mais ou menos. A risada de Renata era contagiante. Marina passou os dias seguintes numa mistura de ansiedade e expectativa.
Comprou roupas novas, fez as unhas, tratou o cabelo. Na sexta-feira de manhã, Daniel apareceu em seu apartamento dirigindo um carro alugado, um SUV confortável perfeito para viagens. Pronta para a aventura? Ele perguntou, beijando sua testa. Pronta quanto vou conseguir estar. A viagem de carro revelou o destino gradualmente. Quando Marina percebeu que estavam indo em direção ao aeroporto, seu coração disparou. Daniel, estamos pegando um avião? Ele sorriu, misteriosamente. Apenas confie em mim. No aeroporto, Marina finalmente viu o destino nos bilhetes. Recife. Seu coração saltou. O Nordeste. As praias paradisíacas com as quais sempre sonhara, mas nunca tivera oportunidade de visitar. Daniel, ela sussurrou, os olhos marejados. Como você sabia? Você mencionou uma vez há meses que sempre quis conhecer as praias do Nordeste, que era um sonho de infância. Eu lembrei. Marina o abraçou ali mesmo no meio do aeroporto, não se importando com quem estava olhando. Obrigada. Obrigada por me ouvir, por lembrar, por se importar. O voo de 3 horas passou rapidamente. Marina estava vidrada na janela, observando as nuvens darem lugar a um oceano azul turquesa, que parecia irreal de tão bonito. Quando o avião começou a descer, ela podia ver as praias de areia branca, os coqueirais se estendendo quilômetros, as piscinas naturais formadas pelos recifes. É mais lindo do que eu imaginava, ela sussurrou. Daniel segurou sua mão. E você ainda não viu nada. Eles pegaram um carro e dirigiram por mais 2 horas até um resort boutique em Porto de Galinhas. O lugar era íntimo, com apenas 20 bangalôs espalhados por um jardim tropical exuberante que descia até a praia. Cada bangalô era uma pequena casa independente, com varanda privativa e vista para o mar. Quando o recepcionista lhes entregou as chaves e disse que os levaria até o bangalô, Marina olhou para Daniel interrogativamente. Singular. Um bangalô. Daniel se aproximou dela e sussurrou. Tem 2 suítes, cada uma com banheiro privativo. Eu prometi respeitar seus limites, e vou cumprir. Mas queria que estivéssemos juntos, que pudéssemos acordar e tomar café da manhã na varanda olhando o mar. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Aquele homem impossível que pensava em cada detalhe. O bangalô era ainda mais lindo do que as fotos no site. Decorado com madeira clara e tecidos leves em tons de branco e azul, tinha uma sala de estar arejada, uma cozinha pequena mas funcional e 2 suítes idênticas, cada uma com sua própria varanda dando para o jardim. A varanda principal, compartilhada, tinha vista direta para o mar e estava equipada com uma rede, cadeiras confortáveis e uma mesa de jantar. Marina explorou tudo com entusiasmo infantil, abrindo portas, admirando detalhes, exclamando sobre a vista. Daniel a observava com um sorriso no rosto, claramente satisfeito com sua reação. Quer ir à praia? Ele perguntou quando ela finalmente parou para respirar. Agora, mas acabamos de chegar. E daí? Estamos de férias. Vamos aproveitar cada segundo. Eles se trocaram em suas respectivas suítes e se encontraram na sala. Marina usava um biquíni azul turquesa que realçava sua pele bronzeada, coberto por uma saída de praia leve. Daniel vestia uma bermuda de praia e estava sem camisa, revelando um tórax definido que fez Marina corar. A praia era um cartão postal. Areia branca e fina, que parecia farinha entre os dedos dos pés, água cristalina em tons de verde e azul, coqueiros se curvando graciosamente sobre a areia. Havia poucas pessoas dando ao lugar uma sensação de privacidade quase completa. Marina correu para a água como uma criança, rindo quando as ondas batiam em suas pernas. Daniel a seguiu mais devagar, apreciando vê-la tão livre, tão feliz. Quando ele a alcançou, ela estava com água até a cintura, os braços abertos, o rosto virado para o sol. Isto é perfeito, ela disse quando ele se aproximou. Isto é absolutamente perfeito. Você é perfeita, ele respondeu, puxando-a para perto. Eles passaram horas na água, brincando, conversando, simplesmente existindo juntos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, voltaram para o bangalô para se trocar para o jantar.
O restaurante do resort era à beira-mar, com mesas iluminadas por velas e lanternas penduradas nas árvores. Serviram lagosta grelhada com manteiga de ervas, arroz de coco e uma salada tropical. A refeição foi acompanhada por vinho branco gelado e pela trilha sonora das ondas quebrando na praia. Daniel, isto é muito mais do que eu merecia, Marina disse durante a sobremesa. Você merece isto e muito mais, ele respondeu pegando sua mão através da mesa. Você merece ser feliz, ser valorizada, ser amada da forma como sempre deveria ter sido. Marina sentiu lágrimas ameaçarem cair novamente. Eu não sei o que fiz para merecer você. Você foi você mesma. Autêntica, gentil, forte mesmo quando pensava que estava quebrada. Foi o suficiente. Sempre foi suficiente. Naquela noite de volta ao bangalô, eles se sentaram na varanda sob as estrelas. Daniel trouxe uma garrafa de vinho e 2 copos, e eles bebericaram lentamente enquanto ouviam o som do oceano. Posso te contar um segredo? Marina disse depois de um longo silêncio confortável. Sempre. Quando o Rodrigo terminou comigo, eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Pensei que havia algo fundamentalmente errado comigo, que eu nunca seria boa o suficiente. Sua voz tremeu levemente. Mas você me mostrou que o problema nunca fui eu. Você me mostrou o que é ser amada de verdade. Daniel pousou seu copo e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina, olha para mim. Ele esperou até que seus olhos encontrassem os dele. Não há nada de errado com você. Nunca houve. Você é extraordinária exatamente como é. E eu me sinto privilegiado todos os dias por você ter me deixado entrar na sua vida. Eu te amo, ela sussurrou. Te amo tanto que às vezes assusta. Então assusta comigo, porque eu te amo da mesma forma e quero passar o resto da minha vida te mostrando isso todos os dias. Eles se beijaram então, um beijo longo e profundo, carregado de promessa e paixão contida. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Vamos dormir? Daniel sugeriu, sua voz rouca. Amanhã tem mais praias para explorar. Eles se despediram nas portas de suas respectivas suítes com um último beijo terno. Marina deitou-se em sua cama, ouvindo o som do oceano através da janela aberta, sentindo uma paz que não conhecia há meses. Estava apaixonada, completamente, totalmente apaixonada, e desta vez permitia-se acreditar que era correspondida. Os dias seguintes foram mágicos. Eles exploraram praias diferentes a cada dia, fizeram passeio de jangada até as piscinas naturais onde nadaram entre peixes coloridos, caminharam por vilas de pescadores comprando artesanato local. Daniel tirava fotos de Marina constantemente, capturando seu riso, seus olhos brilhantes, sua felicidade genuína. Uma tarde, enquanto caminhavam por uma praia quase deserta ao sul de Porto de Galinhas, Marina parou para admirar a vista. O sol estava começando a descer, tingindo o céu de dourado. É tão lindo que parece irreal, ela disse, respirando fundo o ar salgado do mar. Daniel estava inusitadamente quieto atrás dela. Quando Marina se virou para vê-lo, seu coração parou. Ele estava ajoelhado na areia, segurando uma pequena caixa de veludo azul. Daniel, ela sussurrou, as mãos indo para a boca. Marina, ele começou, sua voz tremendo levemente de emoção. Desde o dia em que quase te atropelei, minha vida mudou completamente. Você trouxe luz onde havia escuridão, esperança onde havia resignação, amor onde havia apenas vazio. Ele abriu a caixa, revelando um anel de noivado elegante com um diamante solitário cravado em ouro branco. Você me mostrou o que é amar de verdade, sem jogos, sem máscaras. E eu não quero passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. Marina dos Santos, você aceita ser minha esposa? Aceita construir uma vida comigo, uma família, um futuro? Aceita me deixar te amar, te honrar e te valorizar todos os dias pelo resto da minha vida? Marina não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça, vigorosamente soluçando. Preciso ouvir você dizer, Daniel disse com um sorriso trêmulo. Sim,
Ela finalmente conseguiu articular. Sim, sim, 1000 vezes sim. Daniel se levantou e deslizou o anel em seu dedo. Servia perfeitamente. Então a girou e a beijou, enquanto o sol se punha atrás deles, pintando tudo em tons de ouro e rosa. Foi um momento suspenso no tempo, perfeito em cada detalhe. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Como você sabia meu tamanho de anel? Marina perguntou entre soluços. A Renata me ajudou. Ela é uma cúmplice maravilhosa, ela sabia? Aquela traidora. Daniel riu. Ela está provavelmente esperando sua ligação neste exato momento. Marina pegou seu celular e, com mãos trêmulas, tirou uma foto do anel no dedo e enviou para Renata. A resposta veio em segundos. Finalmente! Eu estava morrendo aqui. Parabéns, minha amiga. Você merece toda essa felicidade. Aquela noite, de volta ao bangalô, havia uma nova tensão no ar. Eles jantaram na varanda privativa do bangalô, com comida que Daniel havia encomendado especialmente. Champanhe, frutos do mar frescos, sobremesa de chocolate. Tudo perfeito, romântico, cuidadosamente planejado. Durante o jantar, Marina observou Daniel à luz das velas, seu noivo. A palavra ainda soava surreal em sua mente. Este homem lindo, gentil, paciente, havia escolhido ela. Queria passar o resto da vida com ela. Daniel, ela disse suavemente após terminarem a sobremesa. Posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você reservou este lugar, planejou esta viagem, antes de saber se eu diria sim? Ele sorriu um pouco envergonhado. Reservei. Porque tinha certeza. Não certeza de que você diria sim necessariamente, mas certeza de que isso era o que eu queria. E se você tivesse dito não, bem, ainda teríamos aproveitado uma viagem linda juntos. E se eu tivesse dito não, então eu teria esperado. Teria te perguntado de novo no momento, certo? Porque você, Marina, vale qualquer espera. Marina se levantou da mesa e estendeu a mão para ele. Vem comigo. Ela o levou para dentro do bangalô, para a sala de estar iluminada apenas pela luz da lua entrando pelas janelas. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Marina, ele começou. Você não precisa. Eu sei, ela interrompeu, mas eu quero. Pela primeira vez, eu realmente quero. Com você. Só com você. Tem certeza? Porque podemos esperar. Podemos esperar até o casamento, até quando você se sentir totalmente pronta. Marina pegou o rosto dele entre as mãos. Daniel, eu estou pronta. Estou pronta porque confio em você completamente, porque te amo completamente e porque quero que minha primeira vez seja com o homem que vou passar o resto da vida amando. Daniel a beijou então com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Mas mesmo naquele momento de paixão, havia gentileza, cuidado, respeito. Ele a pegou no colo e a levou para seu quarto, deitando-a na cama com reverência. O que veio a seguir foi tudo o que Marina sempre sonhara que seria. Daniel foi paciente, gentil, atencioso. Ele a tocava como se ela fosse preciosa, como se cada centímetro de sua pele fosse algo a ser adorado. Perguntava constantemente se ela estava bem, se queria continuar. E quando finalmente se tornaram um, com o som das ondas preenchendo o silêncio, Marina chorou. Mas eram lágrimas de alegria, de completude, de finalmente se sentir inteira. Depois, deitados entrelaçados nos lençóis brancos, com a brisa do mar soprando através da janela aberta, Daniel beijou sua testa suavemente. Você está bem? Ele sussurrou. Estou perfeita. Estou exatamente onde quero estar. Você é incrível. Você sabe disso? Marina sorriu, escondendo o rosto em seu peito. Você me faz sentir incrível. Eles adormeceram assim, embalados pelo som do oceano, 2 corações batendo em sincronia, 2 almas finalmente encontrando seu lar uma na outra. Os dias restantes da viagem foram ainda mais especiais. Havia uma nova intimidade entre eles, não apenas física, mas emocional. Eles conversavam sobre tudo, sobre o casamento que planejariam, sobre onde viveriam, sobre crianças e sonhos e futuros. Marina quer algo simples para o casamento.
disse ela, enquanto tomavam café da manhã na varanda numa manhã ensolarada. Não quero nada grande ou ostensivo. Só as pessoas que amamos num lugar bonito, celebrando o amor. Daniel concordou imediatamente. Eu só quero você caminhando até mim. O resto são apenas detalhes. Na última noite, antes de voltarem para São Paulo, eles voltaram àquela mesma praia onde Daniel propusera. Caminharam de mãos dadas pela areia, os pés descalços tocando a água morna. Sabe o que é engraçado? Marina disse, olhando para o céu estrelado. Há alguns meses, eu pensava que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria feliz. E agora, estou tão feliz que às vezes tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho. Daniel parou e a puxou para perto. Não é um sonho, Marina. É real. E vai continuar sendo real amanhã e no dia seguinte e em todos os dias que virão. Porque nosso amor não é baseado em fantasia ou ilusão. É baseado em verdade, em respeito, em escolha consciente de estarmos juntos. Eu te amo tanto, ela sussurrou. E eu te amo mais do que palavras podem expressar. Eles voltaram para São Paulo como pessoas transformadas. Marina agora usava um anel de noivado que brilhava em seu dedo, símbolo tangível de promessas feitas e futuros planejados. Daniel não conseguia parar de sorrir, tocando-a constantemente como se precisasse confirmar que ela era real. A primeira parada foi a casa dos pais de Marina. Dona Célia abriu a porta e imediatamente viu o anel. Ela gritou, abraçou a filha, abraçou Daniel, chorou de alegria. Seu Antônio, mais contido, apertou a mão de Daniel com firmeza. Bem-vindo à família, filho, disse ele, e havia aprovação genuína em sua voz. Renata foi a próxima a ser informada pessoalmente. Ela já sabia, obviamente, mas vê-los juntos, ver Marina tão radiante, a fez chorar de felicidade. Eu te disse que ele era o cara certo, disse ela, abraçando a amiga com força. Os pais de Daniel também reagiram com alegria. Dona Helena chorou e disse que havia orado por este dia, por ver seu filho encontrar alguém que o amasse verdadeiramente. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Marina e Daniel decidiram por um casamento íntimo numa fazenda nos arredores de São Paulo. Apenas família próxima e amigos queridos, cerca de 50 pessoas no total. Nada de ostentação, nada de exageros. Apenas amor, celebrado de forma autêntica. Marina escolheu um vestido simples, mas elegante de renda delicada, com mangas longas e costas abertas. Renata seria sua madrinha, obviamente. Daniel escolheu seu melhor amigo dos tempos de faculdade como padrinho. À medida que a data se aproximava, Marina sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Mas era diferente do nervosismo que sentira anos atrás, quando planejava um casamento com Rodrigo. Aquilo havia sido permeado de dúvidas não reconhecidas, de sinais ignorados. Isto era diferente. Isto era certeza, paz, alegria genuína. Na noite anterior ao casamento, seguindo a tradição, Marina e Daniel se despediram com um beijo longo. Amanhã, disse Daniel, segurando seu rosto entre as mãos, você se tornará minha esposa. E você, meu marido. Mal posso esperar. Aquela noite, sozinha em seu quarto na fazenda, Marina pensou em tudo o que havia passado para chegar até ali. A dor da rejeição, os meses de escuridão, o medo de nunca mais ser feliz. E então Daniel, aparecendo quando ela menos esperava, mostrando-lhe que o amor verdadeiro existia, que ela era digna de ser amada. Ela olhou para o vestido pendurado no armário, para o véu delicado, para os sapatos de renda que usaria. Amanhã seria o dia mais feliz de sua vida, e desta vez tinha certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. O dia amanheceu perfeito. O céu estava de um azul límpido, sem uma única nuvem, e o sol brilhava com aquela luz dourada característica das manhãs de primavera. Marina acordou ao som dos pássaros cantando e, por um breve momento de confusão, esqueceu onde estava. Então, tudo voltou. Era o dia do seu casamento. Renata entrou no quarto carregando uma bandeja com café, frutas e suco de laranja fresco. Bom dia, futura senhora Carvalho. Como está se sentindo?
Marina se sentou na cama, ainda tentando processar a realidade. Estou nervosa, animada, apavorada, feliz, tudo ao mesmo tempo. Isso é completamente normal. Renata sentou-se na beira da cama. Mas Marina, olha nos meus olhos. Você tem certeza? Certeza absoluta. Marina nem precisou pensar. Tenho. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Então vamos te transformar na noiva mais linda que este mundo já viu. As horas seguintes foram um borrão de atividades. A maquiadora chegou e trabalhou sua mágica, realçando os olhos de Marina com tons suaves de dourado e marrom, dando à sua pele um brilho natural. A cabeleireira prendeu seus cabelos em um coque baixo e descontraído, deixando alguns fios soltos emoldurando seu rosto, e entrelaçou flores brancas delicadas entre as mechas. Quando finalmente chegou a hora de vestir o vestido, Marina olhou para si mesma no espelho de corpo inteiro e mal reconheceu a mulher que via. O vestido de renda delicada abraçava seu corpo perfeitamente, as mangas longas adicionando um toque de elegância clássica. O véu de tule fino caía graciosamente de um pequeno arranjo de flores em seu cabelo. Dona Célia entrou no quarto e congelou. Sua mão foi para a boca e lágrimas imediatas começaram a cair. Minha filha, minha menina linda, você está perfeita. Marina virou-se para a mãe, seus próprios olhos marejados. Mamãe, obrigada. Por tudo. Por me apoiar mesmo. Quando eu estava destruída. Por acreditar que eu encontraria o caminho. Dona Célia a abraçou com cuidado para não amassar o vestido. Eu sempre soube que você era especial, Marina. Sempre soube que merecia um amor verdadeiro. E o Daniel? Ele é tudo que uma mãe poderia querer para sua filha. Renata cutucou o ombro delas. Se vocês duas continuarem chorando, vão estragar a maquiagem que levou 2 horas para ficar perfeita. Todas riram entre lágrimas. Então, veio a batida na porta. Era seu Antônio, usando um terno novo de cor cinza escuro, os olhos já úmidos antes mesmo de ver a filha. Quando ele entrou e olhou para Marina, seu rosto inteiro se desarmou. Marina viu o homem forte que sempre conhecera lutar para manter a compostura. Ele se aproximou devagar e pegou suas mãos. Você está igual à sua mãe no dia em que nos casamos, ele disse, sua voz embargada. A mulher mais linda que já vi. Papai, Marina sussurrou, apertando suas mãos. Eu não fui muito a favor no início, ele continuou. Depois do que aquele outro fez com você, eu queria te proteger de tudo e de todos. Mas o Daniel, ele me provou errado. Ele te ama da forma certa. E isso é tudo que um pai pode querer. Obrigada por me entregar a ele, Marina disse. Não estou te entregando, minha filha. Estou te acompanhando até o homem que vai te amar pelo resto da vida. É diferente. Lá fora, a cerimônia estava montada no jardim da fazenda. Fileiras de cadeiras brancas formavam um corredor que levava até um altar simples, mas lindo, decorado com arranjos de flores brancas e folhagens verdes. Vasos com flores adornavam o caminho, e tecidos leves em tom marfim tremulavam suavemente na brisa. Os convidados já estavam sentados, conversando em tons baixos e excitados. Dona Helena estava na primeira fileira, secando os olhos com um lenço bordado. Os amigos de Daniel, que Marina havia conhecido nos últimos meses, sorriam em antecipação. Colegas de trabalho de ambos, os poucos familiares estendidos que haviam sido convidados, todos presentes para testemunhar aquele momento. Daniel estava parado no altar ao lado do celebrante, um amigo da família que havia feito um curso especial para poder oficiar a cerimônia. Ele vestia um terno azul marinho impecável, uma gravata de seda clara e sapatos de couro polidos, mas o que realmente o destacava era o sorriso nervoso em seu rosto, a forma como suas mãos se mexiam inquietas, a maneira como seus olhos não paravam de se voltar para a casa de onde Marina sairia. O quarteto de cordas começou a tocar. Era uma versão suave e romântica de uma música contemporânea que ambos amavam. Os convidados se viraram em suas cadeiras, a conversa cessando imediatamente. Renata foi a primeira a caminhar pelo corredor. Ela usava um vestido longo de cor champanhe e carregava um buquê pequeno de rosas brancas.
Piscou para Daniel quando passou por ele, arrancando um sorriso nervoso. Então a música mudou. Era a versão instrumental de uma canção que falava sobre encontrar o caminho de volta para casa, sobre achar o lugar onde se pertence, e Marina apareceu. O mundo pareceu parar. Daniel sentiu seu coração quase sair do peito. Marina estava radiante. O sol da tarde criava um halo ao redor dela, fazendo o vestido de renda parecer brilhar. Ela segurava o buquê de flores brancas com uma mão, a outra apoiada no braço de seu pai, e caminhava devagar pelo corredor de flores. Seus olhos encontraram os dele e permaneceram lá. Havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela, mas também o sorriso mais lindo que ele já vira. Daniel sentiu suas próprias lágrimas caírem e nem tentou limpá-las. Quando Marina e seu Antônio finalmente chegaram ao altar, o pai dela colocou sua mão na de Daniel. "Cuida do meu tesouro", ele disse baixo. "Com minha vida", Daniel prometeu. Seu Antônio acenou com a cabeça, beijou a testa de Marina e foi sentar-se ao lado de sua esposa, que estava chorando abertamente. Marina e Daniel ficaram de frente um para o outro, mãos entrelaçadas, olhos presos, o resto do mundo desaparecendo. O celebrante começou com palavras sobre amor, compromisso e jornada. Falou sobre como duas pessoas imperfeitas escolhem todos os dias amar um ao outro apesar e por causa de suas imperfeições. Falou sobre resiliência, sobre encontrar beleza nas cicatrizes, sobre construir futuros, sobre fundações de verdade e respeito. Então chegou a hora dos votos. Daniel foi primeiro, pegando um papel dobrado do bolso. Sua voz tremeu quando começou a ler. "Marina, quando quase te atropelei naquela tarde, eu não sabia que estava prestes a conhecer a pessoa que mudaria minha vida para sempre. Você apareceu quando eu menos esperava, quando havia desistido de acreditar em conexões verdadeiras." Ele fez uma pausa limpando a garganta. "Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que guardar o coração para a pessoa certa não é ser antiquado, é ser corajoso. Que o amor verdadeiro não é sobre grandes gestos, mas sobre estar presente nos pequenos momentos. Hoje, diante de todos que amamos, eu prometo ser seu parceiro, seu confidente, seu maior apoiador. Prometo te honrar, te valorizar e te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Prometo ser o homem que você merece, o marido com quem você sonhou, o pai dos filhos que talvez tenhamos. Você é meu lar, Marina, e eu escolho você hoje e sempre." Não havia um olho seco entre os convidados. Marina chorava livremente agora, tentando segurar o buquê com uma mão enquanto limpava as lágrimas com a outra. Então foi sua vez. Ela não tinha papel. Havia memorizado cada palavra. "Daniel, há alguns meses eu estava quebrada, rejeitada, pensando que nunca seria boa o suficiente para ser amada. Sua voz era firme apesar das lágrimas. E então você apareceu. Não como um cavaleiro de armadura brilhante, mas como um homem de verdade, com feridas próprias, com medos próprios. E você me mostrou que ser suficiente não é sobre mudar quem você é para agradar outra pessoa. É sobre encontrar alguém que te ama exatamente como você é." Ela apertou as mãos dele. "Você me devolveu a mim mesma. Me fez acreditar de novo. Me mostrou o que é ser valorizada, respeitada, amada de verdade. Hoje eu prometo ser sua parceira em todas as estações da vida, nas alegrias e nas tempestades. Prometo te apoiar, te desafiar, te fazer rir quando o mundo parecer pesado demais. Prometo construir um lar com você, não apenas uma casa, mas um lugar onde ambos possamos ser vulneráveis e verdadeiros. Você me salvou, Daniel, e agora vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto isso significa para mim. Te amo. Hoje, amanhã, sempre." Daniel estava soluçando agora, sem se importar com quem estava vendo. Puxou Marina para perto e beijou sua testa, enquanto o celebrante ainda falava sobre alianças e compromissos eternos. O padrinho trouxe as alianças, 2 anéis simples de ouro branco que eles haviam escolhido juntos. Gravado no interior de cada um estava a data em que se conheceram, não a data do casamento, mas o dia em que Daniel quase a atropelara.
Lembrete de que os melhores presentes vêm às vezes dos momentos mais inesperados. Daniel deslizou a aliança no dedo de Marina com mãos trêmulas. Com este anel, eu te desposo. Marina fez o mesmo, sua voz firme e clara. Com este anel, eu te desposo. Então, pelo poder que me foi conferido e pela escolha consciente de dois corações que se encontraram, o celebrante proclamou: eu os declaro marido e mulher. Daniel, pode beijar sua esposa. E ele beijou. Foi um beijo que continha tudo: promessa, paixão, gratidão, alegria. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. O quarteto de cordas começou a tocar uma música festiva. Mas Marina e Daniel permaneceram ali por mais alguns segundos, perdidos um no outro. Quando finalmente se separaram, ele sussurrou contra seus lábios: olá, esposa. Olá, marido. Ela respondeu, rindo entre lágrimas. Eles caminharam de volta pelo corredor de mãos dadas, sendo banhados por pétalas de flores que os convidados jogavam. Dona Célia e Dona Helena estavam abraçadas, chorando de alegria. Seu Antônio acenou com aprovação. Renata gritou vivas que fizeram todos rirem. A recepção foi montada em outro jardim da fazenda, com mesas redondas decoradas de forma simples, mas elegante, luzes de fada penduradas nas árvores criando uma atmosfera mágica à medida que o sol começava a se pôr. Havia uma pista de dança de madeira montada no centro, um bar de caipirinha no canto e uma mesa de doces com criações artesanais. Mas antes de qualquer coisa, veio a primeira dança. O DJ colocou uma música suave e romântica. Daniel levou Marina para o centro da pista e a puxou para perto. Estou tão feliz que mal consigo processar, ela sussurrou enquanto dançavam. Eu também. Isto é perfeito. Você é perfeita. Nós somos perfeitos juntos. Outros casais começaram a se juntar a eles na pista. Os pais de ambos dançando com sorrisos nos rostos. Renata com um dos amigos de Daniel, que ela tinha achado interessante. Amigos e familiares, todos celebrando o amor. O jantar foi servido. Um menu cuidadosamente escolhido que incluía pratos favoritos de ambos: risoto de fungo, filé ao molho madeira, saladas frescas, pães artesanais. Vinho fluía livremente, assim como risos e conversas animadas. Quando chegou a hora dos brindes, Renata foi a primeira a pegar o microfone. Conheci Marina há 15 anos. Vi ela crescer, mudar, sonhar. Vi ela se apaixonar pela primeira vez. E vi quando esse amor a destruiu. Sua voz ficou séria por um momento. Mas também vi quando ela encontrou Daniel. Vi a luz voltar aos seus olhos. Vi ela se permitir acreditar de novo. E hoje, vendo vocês dois aqui, casados, felizes, eu sei que o universo finalmente acertou. Marina merecia isso. Merecia ser amada por alguém que vê o quão especial ela é. Daniel, bem-vindo à família maluca. Cuida dela, porque ela é um tesouro. E Marina, amiga, você finalmente tem o final feliz que sempre mereceu. Aos noivos. Todos ergueram seus copos. Aos noivos. Seu Antônio foi o próximo. Ele não. Era homem de muitas palavras, mas quando pegou o microfone, sua emoção era palpável. Quando Marina era pequena, eu costumava imaginar este dia. Imaginava entregar minha filha a um homem que a merecesse. Por muito tempo, achei que esse homem não existia. E então conheci Daniel. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o genro. Você me provou que homens bons ainda existem. Que há quem saiba valorizar uma mulher extraordinária quando a encontra. Obrigado por fazer minha filha feliz. Obrigado por ser o homem que ela merece. E Daniel, se você algum dia a fizer chorar, bem, você sabe, onde me encontrar. Mas algo me diz que isso nunca vai acontecer. Risos e aplausos seguiram o brinde. Dona Helena foi até Daniel e Marina e os abraçou com força. Vocês são lindos juntos e vão construir uma família linda. Eu sei disso. A noite progrediu em celebração. Houve dança, música ao vivo quando uma banda de MPB subiu ao palco, mais brindes, mais risadas. Marina dançou com seu pai numa valsa emocionante. Daniel dançou com sua mãe enquanto ela sussurrava conselhos maternais. Quando a noite estava avançada e muitos convidados já haviam partido,
Marina e Daniel se sentaram numa das mesas observando os últimos celebrantes dançando sob as luzes de fada. Este foi o dia mais feliz da minha vida, Marina disse, apoiando a cabeça no ombro dele. O meu também. E é apenas o começo, Marina. Temos uma vida inteira pela frente. Ela olhou para o anel em seu dedo, agora acompanhado pela aliança de casamento. Uma vida inteira. A frase que antes a aterrorizava, agora a enchia de alegria. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Se o Rodrigo não tivesse terminado comigo, se eu tivesse me casado com ele como planejado, eu nunca teria te conhecido. Nunca teria experimentado este amor. Então, de uma forma estranha, eu sou grata. Sou grata pela dor que me trouxe até você. Daniel beijou seu cabelo. Tudo acontece no tempo certo. Você precisava passar por aquilo para saber reconhecer isto, para saber a diferença entre alguém que te tolera e alguém que te celebra. E você me celebra todos os dias. Porque você é digna de celebração todos os dias. Eles ficaram ali até as luzes começarem a se apagar, até a banda tocar sua última música, até Renata vir buscá-los, dizendo que era hora de ir para a suíte nupcial que haviam reservado na própria fazenda. A suíte era linda, decorada com flores frescas e pétalas de rosa espalhadas. Havia champanhe gelado esperando, morangos cobertos com chocolate, velas aromáticas criando uma atmosfera romântica. Mas Marina e Daniel apenas caíram na cama, ainda vestidos com suas roupas de casamento, e riram. Riram de alegria, de alívio, de felicidade absoluta. Somos casados, Marina disse, maravilhada. Oficialmente, legalmente, espiritualmente casados. Você é minha esposa. E você é meu marido. Melhor título que já tive. Eles se beijaram então. E o beijo se aprofundou, se tornou urgente. Daniel a ajudou a tirar o vestido com cuidado reverente, desabotoando cada botão delicado nas costas. Marina soltou sua gravata e desabotoou sua camisa, revelando o peito que agora conhecia tão bem. Deitados juntos, pele contra pele, corações batendo em sincronia, eles se amaram. Não havia pressa, não havia nervosismo. Apenas dois corpos que se conheciam, duas almas que se pertenciam. Depois, entrelaçados nos lençóis, Marina traçou círculos preguiçosos no peito de Daniel. Te amo, senhora Carvalho. Ele murmurou sonolento. Marina Carvalho. Ela testou o nome. Eu gosto. Você quer manter seu sobrenome também? Podemos fazer Marina dos Santos Carvalho. Marina pensou por um momento. Não, quero ser completamente nova. Marina Carvalho. Uma nova vida, um novo nome, um novo capítulo. Então, Marina Carvalho, você será. Eles adormeceram assim, no primeiro dia de suas vidas como marido e mulher, no início de uma jornada que prometia amor, desafios, crescimento e alegria. Os meses que se seguiram foram de ajustes e descobertas. Marina se mudou oficialmente para a cobertura de Daniel, trazendo suas coisas, misturando seus espaços. Eles aprenderam os ritmos um do outro, as peculiaridades, os hábitos irritantes e encantadores. Daniel realmente deixava roupas sujas espalhadas. Marina cantava no chuveiro desafinadamente. Ele era pontual demais. Ela, sempre atrasada. Ele gostava de silêncio pela manhã. Ela acordava falante. Mas aprenderam a navegar essas diferenças com humor e paciência. Marina expandiu seu negócio de design, pegando clientes maiores, mais ousados. Daniel a apoiava incondicionalmente, comemorando cada vitória como se fosse sua própria. 6 meses após o casamento, numa noite tranquila em casa, Marina fez uma revelação. Daniel, eu tenho uma novidade. Ele estava cozinhando e se virou para olhá-la. Boa ou ruim? Depende da sua perspectiva. Ela sorriu nervosa. Estou grávida. Daniel largou a colher que estava segurando. Caiu no chão com um barulho metálico que nenhum deles notou. Você está... Nós vamos... Você tem certeza? Fiz 3 testes. Todos positivos. Ele a pegou no colo e a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ser pais. Marina, vamos ser pais. Estamos prontos para isso?
Ela perguntou quando ele a colocou de volta no chão. Provavelmente não. Mas vamos descobrir juntos como fazemos com tudo. E descobriram. A gravidez foi cheia de enjoos matinais, desejos estranhos de comida e a barriga crescente de Marina que Daniel adorava acariciar. Eles pintaram o quarto do bebê de amarelo suave, montaram o berço juntos, discutiram nomes por horas. Quando o bebê nasceu, uma menina linda com os olhos de Daniel e o sorriso de Marina. Eles a chamaram de Sofia. E quando Daniel segurou sua filha pela primeira vez, lágrimas escorrendo por seu rosto, ele olhou para Marina deitada exausta, mas radiante, na cama do hospital. Obrigado, ele disse, por me dar tudo. Uma família, um lar, um propósito. Marina sorriu cansada. Nós nos demos isso mutuamente. E era verdade. Eles haviam construído uma vida juntos. Não era perfeita. Havia desafios e dias difíceis. Mas era deles. Real, autêntica, cheia de amor. Num domingo à tarde, quando Sofia tinha 3 meses, eles estavam sentados na varanda da cobertura. Sofia dormia no colo de Marina. Daniel tinha o braço ao redor dos ombros da esposa. A cidade se estendia abaixo deles, agitada e viva. Você se arrepende de alguma coisa? Daniel perguntou suavemente. Marina pensou na pergunta. Pensou em Rodrigo, na dor que sentira, nas lágrimas que chorara. Pensou no caminho tortuoso que a levara até ali. Não, ela finalmente respondeu. Porque se as coisas tivessem sido diferentes, eu não estaria aqui, com você, com nossa filha. Esta vida que construímos, valeu cada lágrima, cada momento de dor, porque me trouxe até você. Daniel beijou seu cabelo. Eu te amo, Marina Carvalho, e eu te amo, Daniel Carvalho. E ali naquela varanda com vista para a cidade, com sua filha dormindo pacificamente e o homem que amava ao seu lado, Marina finalmente entendeu. Às vezes, precisamos ser quebrados para encontrar nossa verdadeira força. Precisamos enfrentar a rejeição para reconhecer o amor verdadeiro quando ele aparece. Precisamos atravessar a escuridão para apreciar verdadeiramente a luz. Ela olhou para o céu agora tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol e sussurrou para si mesma: valeu a dor, valeu cada segundo, porque tudo isso me trouxe até aqui, até eles, até o meu lar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Daniel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor verdadeiro e recomeços, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a dor da rejeição inicial, o encontro inesperado, o pedido de casamento na praia ou o final feliz com a chegada de Sofia? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, explorando os altos e baixos das relações, a força da resiliência e o poder transformador do amor verdadeiro. Cada história é uma jornada emocional que nos lembra que não importa quão difícil seja o caminho, sempre há esperança de recomeçar. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma história tocante aguarda para emocionar você e te fazer refletir sobre a vida, o amor e as escolhas que fazemos. Até breve.